Bem, galera, vamos lá. Agora vamos comentar sobre o osso esfenoide. Bem, o osso esfenoide, para quem lembra, é aquele osso que ele tem um formato, segundo os livros, formato de borboleta. Ele é um dos ossos que se articulam com todos os ossos do neurocrânio, tanto que como ele forma a base do crânio, aqui como vocês estão observando, como ele forma a base do crânio, ele é chamado de pedra fundamental do crânio, da base do crânio, porque ele se articula com todos os ossos do neurocrânio. Então, olha só, ele se articulando aqui numa vista lateral esquerda com o osso frontal, se articulando com o parietal, se articulando com o osso temporal. Ele se articula um pouco aqui com o zigomático, certo? Nessa vista agora de uma secção sagital mediana, se articulando com o osso frontal, com o parietal, com o temporal, aqui com o occipital, essa articulação que a gente vai já falar sobre ela, que não é uma articulação, não é uma sutura, é uma sincondrose. Aqui o esfenoide anteriormente se articulando aqui com o osso etimoide e também com o osso vomer. Nessa vista inferior do crânio, aí ele se articulando, parte dele se articulando com o palatino, também se articulando aqui com a maxila, com o vômer, com o occipital, se articulando com o osso temporal, parietal, frontal, zigomático. Vocês estão vendo que ele tem amplas relações. Ele é aquele osso que fica no centro do crânio e parece que o Deus fez o crânio a partir do esfenoide. E aí, aqui é a mesma coisa, né? A partir da secção, uma secção transversal, vista superior, vocês conseguem observar o osso esfenoide se articulando com todos os ossos do neurocrânio: etimoide, frontal, parietal, temporal e occipital. Nessa vista anterior do crânio, eu gostaria de chamar a atenção para vocês sobre a relação do esfenoide. Por quê? Porque a parede posterior da órbita é formada pelo osso esfenoide. Bruno, me perdi um pouco. Como assim parede posterior? Vamos tentar associar essa parte aqui, olha, parede superior, formada principalmente pelo osso frontal. A parede lateral, formada aqui com parte do osso frontal e parte do zigomático. Vocês vão ver que aqui, olha, o soalho da órbita é formada pela maxila. Você tem a parede medial da órbita, que é formada pela maxila, pelo lacrimal e pelo osso etimoide. E a parede posterior, entre aspas, a parede de fundo, ela é formada pelo osso esfenoide, certo? Então, observe que o osso esfenoide ele vai ter muitas relações com o sistema visual e com a movimentação do bulbo do olho. Então, tá aqui o osso esfenoide. O osso esfenoide, gente, esse nome esfenoide é um erro de tradução. Não é tradução, desculpa, transcrição. É porque o nome original do esfenoide, ele é aquele osso que tem formato de vespa. Vamos olhar. Olha aqui, aqui são os olhos da vespa, um olho, o outro olho da vespa. Aí você tem aqui as asas da vespa e aqui as patas da vespa. Então o nome não era para ser esfenoide, era para ser esfecoide, formato de vespa. Isso é semelhante a uma vespa. Mas enfim, ficou esfenoide e a gente vai continuar assim como esfenoide até acontecer alguma modificação. Então, gente, essa é a vista anterior, certo, do esfenoide. É essa daqui que vocês estão observando. Ah, Bruno, mas eu não estou vendo todas essas estruturas aqui, é lógico, é porque eu estou mostrando os ossos estão sobrepostos. Mas as estruturas que vão aparecer aqui vão aparecer nessa figura aqui também do crânio, certo? Então vamos começar aqui com os acidentes ósseos. A primeira dos acidentes ósseos que eu vou falar para vocês é a face orbital. Olha o nome, face orbital. É porque é aquela face que irá compor a órbita. Então olha aqui, a face orbital é essa mesma que vocês estão vendo aqui, olha. Face orbital, face orbital. Perfeito? E a outra face é a face temporal, que é a ponta da asa. Essa ponta da asa é o que vocês estão vendo aqui, ó, na lateral dessa imagem. A partir de agora, tem algumas estruturas que vocês não vão conseguir observar aqui, mas vamos indo. Asa menor do esfenoide, a asa menor ainda dá para ver lá naquela imagem, olha, dá para observar, gente? Essa imagem é muito interessante porque dá para ver a diferença da asa menor da asa maior. A asa menor é essa daqui, olha. Dá para ver essa lâmina? Asa menor e essa daqui é a asa maior, certo? Tanto que nós podemos até dividir o osso esfenoide em região de corpo, imagina como se fosse o corpo da vespa, as regiões de asa, que é a asa menor
e asa maior. E as patinhas da vespa é o processo pterigoide, certo? Que daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre ele, certo? Então, vocês estão conseguindo observar que a face orbital ela está no interior da asa maior, é exatamente isso. Todas essas estruturas que eu vou falar aqui está dentro da asa maior. Então, olha, a asa menor, bem aqui, certo? Esse daqui é um pouco da asa menor que vocês estão observando. Bem, próximo acidente ósseo é a fissura orbital superior. Lembra, o nome orbital já remete à região orbital, certo? A fissura orbital superior é essa daqui que vocês estão vendo e vocês estão vendo ela aqui também, olha, fissura orbital superior. Ah, Bruno, eu não estou vendo essa estrutura aqui. Nessa imagem, mais ou menos pela angulação, não deu para aparecer direitinho essa estrutura. Eu vou mostrar para vocês em uma outra imagem, certo? Vamos seguindo. Aqui a abertura do seio esfenoidal. Lembra que o osso esfenoide é um osso pneumático, então nesse sentido ele vai possuir seio paranasal, certo? Uma estrutura denominada de crista esfenoidal. Essa estrutura chamada de crista esfenoidal, ela vai ter relação com a articulação com os outros ossos, principalmente com o etimoide e com o vômer. E olha aqui, olha. Vamos começar com calma. É porque eu coloquei tudo junto. Tudo isso daqui é o processo pterigoide. Pterigoide, certo? É semelhante a uma asa, certo? Lembra do pterodáctilo? Pterodáctilo, dinossauro com asas. Pterigoide é semelhante a uma asa, um processo semelhante a uma asa. Só que aqui ele está representando, vamos dizer, as patinhas da vespa. E aí o processo pterigoide ele tem uma lâmina medial e lateral. Se você sabe planimetria, eu não preciso nem apontar para você quem é a medial e qual é a lateral. Essa é uma lâmina, essa é outra lâmina. Então essa é a lâmina medial, essa é a lâmina lateral do processo pterigoide. Vocês irão observar que essa estrutura aqui ele vai servir como pontos de fixação de músculos. E os nomes dos músculos que vão se fixar aqui são chamados de músculos pterigoides. São músculos da mastigação. Vamos continuando. Aqui, olha, entre as duas lâminas pterigoides, a gente vai possuir a fossa pterigoide, certo? Na ponta, eu vou ter uma estrutura chamada de âmulo pterigoide. Âmulo, gente, é uma estrutura semelhante a anzol, a gancho, certo? O âmulo do pterigoide ele vai ser importante porque é nesse local que vai se inserir um músculo. Esse âmulo ele vai servir como se fosse uma polia. Imagina assim, gente, um músculo que vem da região inferior. Vou apontando aqui para a gente ver. Imagina que um músculo que vem daqui, olha. Certo? E aí ele vem, passa no ângulo e depois volta. Então, o que significa? Que esse âmulo, esse gancho, ele vai servir mais ou menos como se fosse uma polia, certo? Os músculos que vão estar associados aqui são músculos relacionados ao palato mole, certo? Lá no finalzinho, quase no que nós chamamos de istmo das fauces, a famosa goela, certo? Então vamos seguindo. Canal pterigoide. Esse canal pterigoide vai passar um ramo do nervo facial nesse local, certo? Qual nervo, Bruno? O nome do nervo é nervo pterigoide, só que ele um epônimo dele é nervo vidiano, certo? Forame redondo, que é esse daqui. O forame redondo vai passar um nervo maxilar do nervo trigêmeo. Lembra que o nervo trigêmeo são 3 nervos. O oftálmico, que vai para o olho. O segundo, do meio, que é da maxila, que vai para a maxila. O maxilar, que vai para a maxila. E o terceiro, que é o mandibular, que vai para a mandíbula. A espinha do esfenoide, essa pontinha aqui, olha, desse lado e desse lado, espinha do esfenoide, e próximo da espinha do esfenoide eu vou possuir o forame espinhoso. Olha como tranquilo, certo? Como é fácil. Bruno, o que vai passar no forame espinhoso? Eu já falei para vocês qual é a estrutura, né? O nome dela é artéria meningia média, certo? A artéria meningia média é que irá passar aí no forame espinhoso. Ah, Bruno, eu não sei qual é essa artéria meningia média. Na primeira aula de cabeça eu mostro para vocês a artéria meningia média. Então, só mostrando para vocês, só repetindo, olha, nervo 1, 2, 3, 4, o 5 aqui, 6, 7, 8, 9, 10, certo? O 10 são esses dois. 11
e 12. Vocês podem, às vezes, até estar perguntando, Bruno, por que tem alguns aqui que você está apontando? Por exemplo, isso daqui você apontou 5, certo? Por que esses dois é somente um nervo? É porque é o seguinte, gente, é porque uma é raiz sensitiva, a outra é raiz motora. E eles se divergem antes deles aparecerem no encéfalo. Vocês vão ver com mais calma no sistema nervoso. Dos nervos que eu comentei com vocês, são esses daqui, certo? Os nervos que vão estar associados, certo? O nervo oculomotor, o nervo troclear, que é o quarto, nervo trigêmeo, o nervo abducente e o nervo facial. Eu vou voltar na imagem para mostrar onde que cada um passa. Na fissura orbital superior, que é essa fissura aqui, irá passar os seguintes nervos: o nervo 3, 4 e 6, ou seja, o nervo oculomotor. Olha o nome, oculomotor, é o que movimenta o olho, é o principal nervo que movimenta o olho. Nervo troclear, que ele também tem a função de movimentar o olho, e o nervo 6, que é chamado de abducente, ele também movimenta o olho. Esses três nervos vão movimentar o globo ocular, certo? Terceiro, o oculomotor, quarto, o troclear e o sexto, que é o abducente. Além disso aí também, pessoal, vai passar um nervo oftálmico do trigêmeo. Lembra, o trigêmeo ele é dividido em três: oftálmico, maxilar e mandibular. Também vai passar aí o oftálmico. No forame redondo, irá atravessar aqui o nervo maxilar do nervo trigêmeo, perfeito? E aí eu vou mostrar para vocês um outro forame que também irá atravessar o nervo V3 do trigêmeo, só para vocês terem uma ideia. E aqui o canal pterigóide, que vai passar um ramo, né, uma ramificação do nervo facial, que é o nervo vidiano. Então, olha só, oculomotor, ele emerge da onde no crânio? Fissura orbital superior. Fissura orbital superior. Nervo trigêmeo, aí vai depender. O V1, que é esse daqui, olha, fissura orbital superior. O V2 vai ser pelo forame redondo. O V2 é um maxilar. O V3 eu vou já falar para vocês, mas vai ser no forame oval. Olha a diferença. Fissura orbital superior. Esse daqui, forame redondo, já mostrei na imagem passada. Esse daqui eu vou mostrar para vocês que vai ser o forame oval, o V3, que é o nervo mandibular. Abducente, fissura orbital superior. E por fim, nervo facial. Esse nervo facial, a gente já comentou para vocês onde é que é o principal forame que ele ultrapassa, que vai ser o forame estilomastoide. Só que como ele já solta algumas ramificações antes aquele ramificação que é o nervo vidiano, ele vai passar pelo canal pterigóide. Olha essa imagem aqui. Vamos ver se vocês mais ou menos conseguem entender. Vamos lá. Gente, aqui é o globo ocular, certo? Observe aqui o formato cônico da órbita. Perfeito? Bem, aqui, pessoal, eu estou mostrando para vocês todos os músculos, certo? Que são responsáveis pela movimentação do globo ocular e os respectivos nervos que vão estar associados a ele. Essa imagem eu sei que está um pouco bagunçada ainda, mas não é o meu foco. Eu só quero que mais ou menos vocês entendam a função de cada acidente ósseo. Mas vamos lá. Quais são os músculos, certo? Eu vou mostrando para vocês com mais calma. Esse daqui, ó, vocês estão vendo esse músculo aqui? Lembrando, isso daqui é uma secção, só antes de iniciar, isso daqui é uma secção da borda lateral da tua órbita. Então escolhe a borda lateral da órbita, nesse caso do lado esquerdo, então uma secção do lado esquerdo, na borda lateral da órbita. Então, olha só, esse daqui, olha, se vocês estão percebendo que esse músculo está seccionado, na verdade era para eu esticar esse músculo e engatar bem aqui, olha, certo? Só que eu retirei para observar as estruturas mais internas. Esse daqui, o nome desse músculo é chamado de reto lateral. E se vocês observarem lá dentro, tem outro músculo que vai para o outro lado do globo ocular. É o reto medial. Então é fácil, gente. Olha, imagina o teu olho no centro. De um lado e do outro você tem dois músculos. O reto medial e o reto lateral. Na mesma forma, você tem um músculo que está vindo aqui por baixo. O nome dele, reto inferior. E da mesma forma, você vai ter um outro músculo que vai vir por cima, que é reto superior. Então, gente, planimetria, é tranquilo. Imagina uma bolinha no centro,
Músculo que está em cima, reto superior, embaixo, reto inferior, lateralmente, reto lateral, medialmente, reto medial, certo? Aí, pessoal, eu tenho dois músculos oblíquos, que é esse daqui que vocês estão vendo. Esse daqui é um músculo oblíquo superior e bem aqui embaixo, que é esse daqui, é um músculo oblíquo inferior, certo? Bruno, eu preciso memorizar esses músculos agora? Não, você vai entender isso melhor quando você for estudar sistema nervoso. Eu só estou mostrando mais ou menos, dando um spoiler para vocês, para quando vocês chegarem estudando lá. Todos esses músculos, esses daí que vocês observaram, serão músculos que vão ser inervados ou pelo nervo oculomotor, ou pelo nervo troclear, ou pelo nervo abducente. Vou começar pelos nervos, certo? Vou começar pelos nervos que só inervam um músculo. Eu vou começar aqui, olha, pelo sexto, o abducente. Eu estou começando aqui, olha o mouse. O nervo abducente é o nervo que vai inervar o músculo reto lateral, certo? Então, nervo abducente, músculo reto lateral. Gente, você imagina que eu quero que você leve em consideração o seu olho esquerdo. Imagine você olhando agora para o seu lado esquerdo, olho esquerdo olhando para o seu lado esquerdo. Você está utilizando o músculo reto lateral do olho esquerdo, certo? O outro músculo que eu vou falar para vocês, né, é esse músculo aqui, o músculo oblíquo superior. O músculo oblíquo superior, se vocês observarem, olha o que acontece. Ele vem seguindo até que chega um determinado momento que ele vai formar, ele vai atravessar, ele vai ter uma estrutura aqui membranosa que parece que faz ele tipo se curvar. E essa estrutura aqui, gente, ela serve como se fosse uma polia, certo? Uma estrutura como se fosse uma polia. O radical de polia, gente, polia em grego chama-se tróclea. Então é por isso que esse nervo é chamado de troclear, perfeito? Ele inerva um músculo oblíquo superior. No entanto, como esse músculo ele tem a característica de ter uma tróclea, ter uma roldana, certo? Diante disso, esse nervo foi chamado de nervo troclear. O restante dos músculos, todos os outros, são inervados pelo óculo motor, certo? Eu estou falando somente de informações motoras. Beleza. Então, olha só. Esse daqui é o óculo motor, certo? Observe como é que é um óculo motor. O óculo motor emerge do encéfalo e vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando você começa a perceber, olha ele soltando, olha aqui as ramificações. Soltou ramificação para esse daqui, para o reto superior. Soltou ramificação para esse daqui, que não é um músculo que movimenta o globo ocular, mas ele movimenta a pálpebra. É o músculo levantador da pálpebra. Voltando, olha, óculo motor, ramo para cima. Se vocês perceberem novamente aqui, olha, ele nesse ramo inferior, aí ele vai soltar ramificações para o reto inferior, ramificação para o reto medial e ramificação para o oblíquo inferior. Esse daqui é o músculo oculomotor. Como o próprio nome diz, o principal músculo que movimenta o globo ocular. Então, recapitulando, aqui o troclear, vamos seguindo o troclear, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, parou no oblíquo superior e vamos pegar aqui o nervo abducente. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, seguiu e parou aqui no músculo reto lateral. Perfeito? Bruno, mas eu estou vendo outros nervos aqui, nervos bem calibrosos. Lembra, quando você dá uma olhada no nervo calibroso, pensa, deve ser o trigêmeo. Pois então, esse nervo calibroso aqui, olha, que vocês estão observando, esse daqui e esse daqui é um nervo trigêmeo, certo? Gente, lembra, é nervo trigêmeo porque ele tem 3 grandes ramificações. Quais são essas ramificações? Oftálmico, que é esse daqui que é o maxilar e esse que é o mandibular. Todos esses daqui do nervo trigêmeo, eles irão emergir do crânio a partir de acidentes ósseos do osso esfenoide. Então, só falando, toda essa galera aqui dos 3, oculomotor, troclear e abducente, vocês estão vendo que eles estão atravessando a fissura orbital superior. Essa daqui é a fissura orbital superior. No mesmo sentido, o nervo oftálmico do trigêmeo também fissura orbital superior. Esse daqui é um nervo maxilar, certo? Poxa, peraí, Bruno, agora o nervo maxilar não está pela fissura orbital superior. Exatamente. Ele está passando agora pelo forame redondo, certo? E vocês estão vendo aqui agora um outro nervo, que é um nervo
mandibular, se vocês perceberem, ele está indo lá para baixo. É porque ele realmente vai inervar a mandíbula, certo? O nervo mandibular, ele vai atravessar um forame chamado de forame oval. Só para características, enfim, só para curiosidade mesmo, esse foramezinho aqui que vocês estão vendo, que também é do esfenoide, é o canal pterigoide. Ou seja, esse daqui que vocês estão vendo, esse pequeno nervozinho aqui, bem fininho, é só uma pequena ramificação do nervo facial, que nesse caso aqui ele é chamado de nervo vidiano. Perfeito? Então, oculomotor, que é esse daqui, o nervo troclear, que é esse daqui, o nervo trigêmeo, aí vai lá V1, V2 e V3, e o nervo abducente, que é o sexto, e por fim o nervo facial, que é esse pequena ramificação que vocês estão observando. Olha só como essa imagem é bem legal, gente, que dá para vocês observarem. Imagina que eu tenho um globo ocular aqui no meio, certo? E aí vocês conseguem observar os músculos, ó. Esse reto lateral, esse reto medial. Bruno, como é que eu sei que esse daqui é medial? Gente, por favor, só olhar. Você está observando que aqui é o início do nariz, certo? Aqui é o início do nariz. Então, isso daqui é a região medial, isso daqui é a região lateral da órbita. Então, reto lateral, reto medial, reto superior e aqui reto inferior, certo? Oblíquo inferior e ali, olha, o oblíquo superior. Olha a tróclea, a roldana, por isso que tem o nome troclear. Perfeito? E aqui o músculo levantador da pálpebra, que a gente não vai entrar em detalhes, mas o nome, ele também é inervado pelo óculo motor. Vamos seguindo. Esse daqui, gente, eu não vou falar tanto, né, mas isso daqui são as funções de cada músculo, certo? Então, por exemplo, observem, certo, que quando você está falando que você está abduzindo o olho, quer dizer que você está olhando, o teu olho, um dos teus olhos está olhando para fora. Então, por exemplo, o teu olho esquerdo, eu vou dar um exemplo aqui, certo? O teu olho esquerdo, esse é o olho esquerdo. Quando ele olha para fora dele, certo? Vamos dizer, eu estou tentando fazer o mais simples possível. Quando ele olha para fora, quem está atuando aqui é o músculo reto lateral. Aí eu pergunto, cara, se ele está olhando para o lado, qual é o nervo que está sendo testado aqui? Pois é, o nervo abducente. Na mesma forma, quando ele olha para o outro lado, o olho direito olha para o outro lado, olha para fora, você está testando o músculo reto lateral. Pessoal, movimentação do globo ocular são manobras semiotécnicas para você avaliar a funcionalidade de cada nervo. Então, se você quer, por exemplo, testar o nervo abducente, você vai testar no paciente pedindo para ele olhar, certo? Então, eu quero ver o abducente do lado esquerdo. Então, você pede para o paciente olhar para o lado esquerdo, certo? Então, o olho esquerdo dele precisa ir para o lado esquerdo, certo? Precisa abduzir. Aí eu quero testar o abducente do lado direito. Então, você pede para o paciente olhar para o lado direito e, a partir disso, você está testando o abducente do lado direito, ok? Então, pessoal, isso daqui só é um exemplo para vocês entenderem a importância de você entender como atua um nervo, por onde ele emerge no crânio, quais as suas funções, tudo isso daí, vocês, sabendo essas informações, vocês vão conseguir saber aplicar, perfeito? Bem, aí fica aí para vocês depois darem uma olhada em cima dos outros nervos, perfeito? Então, agora, gente, aqui é uma vista superior do esfenoide. Vamos lá, vamos falando aqui dos acidentes ósseos. Então, asa menor do esfenoide, aqui eu acho que fica mais evidente ainda que isso daqui é uma asa menor e essas daqui são as asas maiores, certo? Julgo esfenoidal, certo? Que é essa região aqui do osso esfenoide, certo? Ela é até uma região que divide a fossa anterior da fossa média do crânio. E olha aqui, olha, canal óptico. Observe aqui, olha, canal óptico. E aqui eu vou mostrar para vocês o sulco pré-quiasmático. Esse sulcozinho aqui que eu coloquei a seta. Então, sulco pré-quiasmático e canal óptico. O que é isso? Quais são essas estruturas? No canal óptico vai atravessar esse nervo aqui, olha. Bruno, que nervo é esse daqui? Esse daqui é o segundo nervo, o segundo par de nervos cranianos, o nervo óptico. Ou seja, é no canal óptico que irá emergir o nervo óptico, que é o nervo que vai trazer as informações da retina e levar para o sistema nervoso central.
perfeito? Aqui nessa outra imagem, de novo aqui o nervo óptico, perfeito? Aí vocês estão vendo que esses dois nervos ópticos, eles se realizam uma intersecção entre eles. Pois então, essa região de intersecção deles, eu vou denominar ela de quiasma óptico. Se você não sabe o que é um quiasma, é uma região de encontro. Por exemplo, lá no ensino médio você chegou a estudar um quiasma, certo? Quando você chegou lá no ensino médio, você estudou o crossing over, certo? Lá na meiose. E no momento da meiose, você tem um braço do cromossomo com outro braço do cromossomo formando tipo um X. E aí formando um quiasma, certo? Isso daí é o que nós chamamos, é a região de intersecção. Esse quiasma é bem importante, gente, porque a partir daqui é que algumas fibras que são captadas aqui, que algumas informações captadas pelo olho direito, elas vão para o hemisfério esquerdo e algumas informações captadas pelo olho esquerdo vão para o hemisfério direito. Falei ao contrário, desculpa, mas vocês entenderam porque eu segui, certo? E bem aqui, essa região, não é que todas as fibras vão, gente, é uma parte das fibras, é meio que elas mais ou menos, entre aspas, se dividem, certo? E aí, enfim, gente, esse daqui atravessa o canal óptico e aqui o quiasma óptico ele fica repousando sobre o sulco pré-quiasmático. Então, aqui atravessa o nervo óptico, aqui repousa o quiasma óptico. Então, vamos seguindo. Próxima estrutura, fissura orbital superior. Já falei para vocês quais são os nervos que atravessam aí. Já falei que é o oftálmico do trigêmeo, óculo-motor, troclear e abducente. Forame redondo, quem é que atravessa aqui? Já falei para vocês, o nervo maxilar do trigêmeo, o V2. Forame oval, quem é que vai atravessar aqui? O forame oval vai ser o V3 do trigêmeo. E o forame espinhoso, quem vai atravessar aqui vai ser a artéria meningia média. Só mostrando para vocês nessa imagem, olha só, canal óptico, aqui olha, sulco pré-quiasmático, nesse local aqui fissura orbital superior, forame redondo, forame oval, forame espinhoso. Forame espinhoso, forame oval, forame redondo. Fissura orbital superior, canal óptico e aqui sulco pré-quiasmático. Aqui é a espinha do esfenóide, por isso que é chamada de forame espinhoso, certo? A espinha do esfenóide, gente, a gente observa somente, não consegue observar nessa vista direitinho, certo? Ela seria essa ponta aqui, certo? Mas ela é melhor visualizada numa vista inferior do crânio. E agora eu vou falar para vocês de uma estrutura importantíssima chamada de cela turca ou cela túrcica. Gente, cela, lembra que quem anda a cavalo sabe que quando você monta no cavalo você tem que colocar tipo uma cela, uma estrutura de couro, etc. Certo? Aqui no esfenóide eu tenho realmente uma estrutura semelhante a essa cela, certo? Nessa cela turca, eu tenho alguns acidentes ósseos específicos, que nós chamamos de processo clinoide anterior e posterior. Eles estão relacionados à fixação de estruturas da dura mater, que eu não vou entrar em detalhes agora. E aí vocês vão ver que toda cela, então um cavaleiro precisa montar. Ele precisa ficar dentro, né? Só mostrando aqui, olha aqui, a cela turca é essa daqui. Olha, processo clinoide posterior, processo clinoide anterior. Então, bem aqui, olha, tem um cavaleiro que vai se montar nessa cela. Quem é que vai se montar? A hipófise. Então, a hipófise é que fica aqui sobre essa cela. Tanto que o centro da cela turca é chamada de fossa hipofisal, certo? Lembrando, a cela turca é uma estrutura, um acidente ósseo maior, em que ela compõe o processo clinoide anterior, o processo clinoide posterior, a fossa hipofisal. Embora nessa imagem não apareça setinhas, mas essa região anterior da fossa é chamada de tubérculo da cela, a região posterior é chamada de dorso da cela, enfim. Vamos ver se vocês conseguem entender essa imagem. Olha, isso daqui é uma secção sagital mediano, certo? Vista lateral esquerda. E aí eu vou mostrar para vocês a hipófise. Olha, essa daqui é a hipófise, certo? As duas, certo? Isso daqui porque, Bruno, tá com cores diferentes, é porque a hipófise ela é dividida em adeno-hipófise e neurohipófise, certo? Então, olha, a hipófise, também chamada de pituitária, vocês estão vendo que ela está protegida aqui no interior do crânio, perfeito? E ela ficando protegida aqui, ela está realmente como se fosse montando em cima da fossa hipofisal da cela turca, perfeito?
Uma característica também, vocês estão vendo essa pontinha aqui, certo? Essa pontinha que vocês estão observando aqui é o quiasma óptico, perfeito? Vou mostrar nessa imagem o que é a hipófise. A hipófise é essa, e percebam que ela está bem próxima do quiasma óptico. Uma relação anatômica importante aqui. Galera, tumores de hipófise, imagina um tumor de hipófise, imagina o tumor aumentando aqui nessa região, certo? Tumores de hipófise pode aumentar tanto que pode pressionar o quiasma óptico sobre o sulco pré-quiasmático. Então imagina, você tem a hipófise que está aqui nesse interior, ela começa a aumentar, ela começa a pressionar o quiasma óptico sobre o sulco pré-quiasmático. A partir disso, o paciente começa a perder visão. Aí o que você está pensando? O que você tem como relação nisso? Às vezes o paciente ele vai para o oftalmo e ele começa a reclamar: ah, doutor, eu estou parando de enxergar, não estou conseguindo enxergar direito. Enfim, começa a falar algumas reclamações. Principalmente, gente, é comum ser perda de visão periférica, certo? Eu não estou conseguindo enxergar direito nos lados. Perfeito. Então, o que acontece? Esse paciente ele vai para um oftalmologista, vai para outro, e aí os oftalmos eles ficam observando. Não, você não tem nenhum tipo de problema de visão. Problema de visão você não tem, porque ele faz todo o exame de retina, etc, está tudo ok. O problema desse paciente é central. O problema desse paciente é um tumor na hipófise. Pode ser um tumor na hipófise. Se não for um tumor na hipófise, pode ser um tumor nessa região aqui que nós chamamos de hipotálamo, certo? Então, tumores nessa região, eles são característicos de ter como um sinal a perda da visão, principalmente perda de visão periférica. Só voltando aqui, gente. Nessa imagem, vocês já devem saber que esse daqui é o esfenoide, perfeito? Aqui o esfenoide, gente, como vocês estão observando, ele tem um seio, também é um osso pneumático. E aí, mostrando aqui na radiografia, o seio esfenoidal, perfeito? É esse daqui. Percebe que até ele é muito semelhante com a imagem anterior. E agora, uma vista inferior. Na vista inferior do esfenoide, a gente consegue trabalhar melhor a parte que nós chamamos de processo pterigóide, certo? Então vamos lá, vamos apontando. Aqui a asa maior do esfenoide, mesma coisa, eu apontei para cá, olha, asa maior, certo? Toda essa região aqui, região de asa maior. Asa menor, aqui não dá para ver a asa menor direitinho, certo? Por quê? Porque quem está impedindo de observar ela é aqui a maxila. Região de corpo do esfenoide, é bem aqui, olha, onde ele se articula com o osso occipital. A face temporal é muito bem visualizada, olha aqui, ó, face temporal aqui, face temporal aqui. Crista esfenoidal, ela não consegue ser observada nessa vista porque ela está se articulando com o vômer. A abertura do seio esfenoidal, a mesma coisa, certo? Como ele fica mais interno, você não consegue observar. E aqui os forames. Forame redondo, que não consegue observar de uma forma ideal, mas aí vocês conseguem observar os outros. Olha, forame oval, que é esse daqui, forame espinhoso, que é esse daqui. E aí, olha, espinha do esfenoide. A espinha do esfenoide é essa ponta que vocês estão observando. Se vocês tiverem uma peça anatômica, por favor, chega bem próximo do forame espinhoso e usa o teu tato. Fica tocando que tu vai sentir uma espinhazinha, uma espícula. É a espinha do esfenoide. Fissura orbital superior, certo? Aqui como vocês estão observando, certo? E aqui, vamos só voltar. Observe. Um lado e o outro lado. Esse daqui, toda essa estrutura aqui. O que eu vou mostrar é a mesma coisa aqui, olha. Apontando nesse lado, apontando aqui, certo? Aqui no esfenoide isolado, aqui apontando no crânio. Então, é só associar, gente. Lâmina medial do processo pterigóide, lâmina lateral do processo pterigóide, lâmina medial do processo pterigóide, lâmina lateral do processo pterigóide. Então, eu acho que não tem segredo, certo? Entre as duas lâminas do processo pterigóide, como vocês estão observando, ó, entre as duas lâminas, nós iremos encontrar a fossa pterigóide. A fossa pterigóide, no final dela, tem uma estrutura que aqui especificamente não está sendo mostrada, é a fossa escafoide, certo? A gente pode trabalhar com ela, é melhor vocês visualizarem ela em peças anatômicas mesmo.
E aí a pontinha, certo? Olha aqui de um lado, olha aqui ela do outro lado, aqui ó, ela aqui e ela aqui. Nós temos aqui o âmulo pterigóide, que é aquele, lembra que âmulo, ele tem um formato de gancho, certo? Ou seja, é aquela estrutura que ela funciona como polia para alguns músculos relacionados ao o palato mole. Aqui nessa imagem só estou mostrando para vocês a relação do osso esfenoide com o osso occipital. Lembra que essa articulação entre esses dois ossos não é uma sutura, é uma articulação chamada de sincondrose. O nome dessa articulação é chamada de sincondrose esfeno-occipital, e essa sincondrose, a característica dela é a seguinte: as sincondroses, elas são formadas por tecido cartilaginoso, e esse tecido cartilaginoso ele se calcifica ao longo do tempo. Vou dar um exemplo para vocês. De acordo com Tortora, uma articulação que é chamada de sincondrose são as lâminas epifisárias. As lâminas epifisárias, elas não se fecham, elas não se calcificam. Aqui é o mesmo raciocínio. Uma sincondrose entre o osso esfenoide e o osso occipital, ele se funde e aí acaba sendo como se fosse, entre aspas, um osso somente. Quando se funde, aí nós falamos que o osso esfenoide e o osso occipital formaram um osso chamado de osso tribasilar, certo? São considerados ossos diferentes, didaticamente estudamos diferente, mas saibam que ao longo do tempo eles se calcificam. A calcificação é até relativamente cedo, pessoal. Há relatos assim que a calcificação desses dois ossos podem ser até após a puberdade. Então, após a puberdade, esses ossos já iniciam a sua calcificação, certo? Então, só nessa imagem aqui mostrando para vocês a relação entre eles dois. Esse daqui é o occipital, perfeito? Forame magnum, que é o forame magnum que vocês estão observando aqui, certo? E aqui, olha, toda a sequência, a continuação do occipital com o osso esfenoide. Percebam que toda essa região aqui, ó, que vocês estão vendo, olha, partindo do forame magnum até a região próxima da cela turca, bem aqui é que vai encontrar as principais, algumas estruturas, desculpa, as principais não, algumas estruturas do tronco encefálico, como a ponte, desculpa, como o bulbo e a ponte, ok? Bem, pessoal, então na próxima aula a gente vai falar sobre o osso etimoide.